Olá pessoal, dando continuidade aí à nossa aula, hoje nós iremos falar, certo, a respeito de tautologia e equivalência lógica. Então, a nossa aula de hoje é sobre tautologia e equivalência lógica. Equivalência lógica, ok? Esse é o nosso assunto de hoje, né? Vamos falar primeiro do conceito inicial, vamos falar primeiro a respeito do teorema. Esse assunto, né, ele tá dando continuidade ao assunto de equivalência, né? A gente já estudou tautologia e implicação lógica, agora vamos estudar tautologia e equivalência lógica. São muito parecidos. É o seguinte, o teorema, ele nos diz o seguinte, que se eu tenho uma proposição, quando eu coloco o Pzão aqui, a proposição composta, ela é composta de quê? De três proposiçõezinhas pequenas, P, Q, R. Né? Pzão é a proposição composta de P, Q, R ou mais proposições, tá? Então o que acontece? É equivalente, se ela é equivalente à proposição Q, se equivale a uma proposição Q, composta, né, de quê? De P, Q, R, ou mais, reticências aqui ou mais, isso quer dizer, né, isto é, ela só vai ser equivalente se, somente se, né, se, somente se a bicondicional, vou colocar aqui uma bicondicional, tá certo? A bicondicional seja tautológica. Não é isso? Ela tem que ser tautológica. Só nessa possibilidade aqui. Tá? Ou seja, o resultado saia tudo verdadeiro ou então até mesmo tudo falso. Certinho? Então esse aqui é o nosso teorema. Esse aqui é o nosso teorema. Não se esqueça disso. Tá bom? Dando sequência, vamos à nossa próxima, nosso próximo quadro aqui. Como é que eu vou fazer essa demonstração? É fácil. É só você pegar se P e Q, não é isso? Se as proposições P e as proposições Q são equivalentes entre si, certo? Então, tem tabelas verdades idênticas. E, por consequente, o valor lógico dessa bicondicional aqui, certo? É sempre verdadeiro. Isto é tautológico. Reciprocamente, se a bicondicional é tautológica, então a última coluna da sua tabela verdade, lembra? O último resultado encerra somente na tabela, na proposição verdade, no valor lógico verdade. Certo? Não se esqueça disso. Vai encerrar sempre no valor lógico verdade. Certo? Sempre será verdade. Ok? Ou ambos podem ser até o quê? Falso também. Ou, se tudo for falso também, vale como resposta, né? Ou, se tudo for falso, vai valer como resposta também. Também é tautológico, tá legal? Nesse caso aqui, na bicondicional. Certo? Portanto, a toda equivalência lógica, né, no caso aqui, corresponde uma bicondicional tautológica e vice-versa. Como é que vai ficar a nomenclatura? Vai ficar assim, ó. Você vai pegar, colocar P, deixa eu colocar aqui de vermelho, P, certo? Essa aqui é a proposição composta de P, Q, R, né? Que é um P. P, Q, R, ou mais. Você vai usar esse símbolo aqui, ó. Esse é o símbolo de equivalência. Não é isso? Ok?
ela será equivalente a quem? Ao que, ó? Composta de quem? P, Q, R. Ou mais. Beleza? Então essa é a simbologia que nós vamos trabalhar, tá? Essa aqui será a simbologia que nós iremos trabalhar. Ok? Agora vamos fazer uma pequena notinha aqui, ó, só para a gente não se esquecer. Ó, uma notinha bem aqui, OBS aqui, ó. Tá? Uma nota. Então o que acontece? Gente, o símbolo, esse símbolo aqui, ó, certo? E esse símbolo aqui, ó, beleza? Eles são distintos, pois o primeiro, esse aqui, o primeiro, é de operação lógica, ele é uma, deixa eu escrever aqui, operação lógica, não se esqueça isso. E o segundo aqui, ó, o que ele é? O segundo não é uma operação lógica, né? Ele não jamais poderia ser. Ele é uma relação. Ele é uma relação de proporções. Tá certo? Então, repetindo comigo. Os dois símbolos aqui são distintos, pois o primeiro é de operação lógica, certo? Aplicando para P, exemplo, as proposições P e Q, dá a nova proposição P, bicondicional Q, por aí afora. Enquanto que o segundo é uma relação. O que seria uma relação? Estabelece que a bicondicional P, né, é tautológica em relação a bicondicional Q. Certo? Estabelece que a bicondicional P e Q é tautológica, é só isso. É uma relação. Beleza? Muito bem. Dando sequência, já falando um pouco agora, nós vamos mudar o nosso cenário aqui, tá? E vamos fazer alguns exemplos para vocês. Então eu vou colocar isso aqui em branco e a gente vai passar a resolver os exemplos, ok? Só um minuto, tá? Bom, em vez de branco, né? Eu já preenchi aqui todas as tabelinhas para a gente resolver o exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 3, ok? Então vamos à resolução dos nossos exemplos. O exemplo 1, o que a gente pode observar? P e não Q implica C. Aqui é o que? Bicondicional, né? Aqui é uma bicondicional. Posso fazer assim, ó, P, né? Aqui é uma conjunção não Q, uma condicional a C e é a bicondicional P condicional a Q. Isso aqui, na verdade, o que eu estou trabalhando no resultado final é essa bicondicional aqui, né? Ó, bicondicional. Na verdade, é isso aqui que eu estou trabalhando, né? É essa bicondicional aqui, ok? Então vamos trabalhar essa bicondicional aí. Como é que eu vou fazer? Se vocês observarem, o Czinho aqui, eu coloquei ele verde, né? Eu destaquei ele, por quê? Porque a questão, ela nos traz o seguinte, ela diz que onde C é uma proposição cujo valor lógico é falsidade. É falsidade. Então eu vou jogar na minha tabela aqui. Eu tenho P, né? Jogando na minha tabela. Tem um sinal aqui de E. Depois vai o não Q. Certo? Na sequência, a condicional. Depois o C. Fechou? Agora aqui eu tenho a bicondicional, ó. Certo? Aqui é P. Deixa eu ver se está.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando mais um. Faltando mais uma colunazinha aqui. Vou fazer aqui no final a coluna, tá, gente? Aqui mais uma colunazinha aqui. Vou fechar aqui no final. Pronto. Aí. Corrigido. Certo. Aí eu percebi na hora que eu estava preenchendo aqui, eu tenho o P, uma condicional e o Q que estava faltando aqui o final. Fechou o Q. Legal. Agora sim. Agora é só eu preencher primeiro o P, ó. Vou preencher o P. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, né? Isso aqui vai ser o meu primeiro fato que eu faço. Primeiro eu vou começar assim, eu vou fazer o primeiro aqui. O número 1 vai ser 3 passos. Vai ser esse passo aqui. O Czinho também eu posso preencher na primeira leva, né? Eu posso preencher o P aqui. E posso preencher também o Q, ó. Né? O primeiro passo dá para mim preencher 4 colunas. Certo? Então, ó, o C aqui, ó. Ele fala que C é uma proposição. Muito bem, pessoal. Felizmente eu estava fazendo a filmagem e acabou caindo aí a ligação. Mas eu acabei adiantando um pouco aqui, mas eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Não preenchi muito não. Certo? Eu preenchi somente a 1. Aqui em 4 lugares. Que como vocês sabem, é muito simples, né? Ó. P eu coloco verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Não é isso? Aí Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Outro P aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. São 2 P, né, ó? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Outro P aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora, o Q, se aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, o Q é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo? E o último aqui é negação de Q, ó. O que é verdade fica falso, o que é falso fica verdade. O que aqui é falso fica verdade. Agora, o outro um que eu posso preencher é o C. Ele diz o quê? Onde C é uma proposição cujo valor é falso. Então, o C é todo falso, ó, porque a questão me diz que C é uma falsidade. Então, onde tem C, eu coloco falso. Ok? Muito bem. Agora, a operação 2, eu tenho 2 pontos aqui. Vou mudar um pouco o meu pincel, para que vocês observem bem. A 2 tem aqui, né? Inclusive, eu até já fiz a 2 aqui, ó. Neguei, é só negar o quê? E tem essa 2 aqui, ó. Que isso aqui é o quê? É uma, né? É uma condicional. A condicional só é falso no Vera Fischer. Tá aqui, ó. O resto tudo é verdadeiro, né? Essa é a posição 2. Agora a posição 3, eu comecei a fazer a posição 3. Primeiro, eu vou fazer aqui, né, uma conjunção. A conjunção só é verdade quando os dois for verdade. Tá aqui. O resto tudo é falso. Ok? Outra condicional aqui, ó. A condicional diz o seguinte: a condicional só é falso, né? A condicional dessas duas aqui, ó. Ela só vai ser falso dessa última aqui. Eu fiz isso aqui, né? Então eu vou fazer a condicional dessa com essa aqui. Certo? Só é falso, só vai ser falso quando tiver a Vera Fischer. Só vai ser falso quando tiver a Vera Fischer. Então o falso vai ser aqui na segunda, ó. Vera Fischer. Certo? Isso aqui é a solução desses dois aqui. Então eu vou fazer esse com esse para eliminar o parêntese. Então, Vera Fischer, só aqui que vai ser falso. Certo? O resto é tudo verdadeiro. Deixa eu usar o mesmo pincel que eu estou utilizando aqui, ó. O resto tudo é verdadeiro. Beleza? Esse foi o passo 3. Agora, vamos para a última posição, né? Na última posição, eu vou apenas ao passo 4. Né? Eu vou chamar esse aqui também, eu vou chamar esse aqui de passo 4, que ele é mais importante. E esse aqui de passo 5.
tá? Que é o último passo. A finalização de tudo, não é isso? A minha finalização de tudo é o quê? É esse parênteses aqui, ó, observe. O resultado final desse parênteses, está aqui, vou fazer de vermelho. O resultado final desse parênteses está aqui, ó. Né? A bolinha aqui. Esse foi o resultado final do parênteses. Com o resultado final desse parênteses, ó, que é isso aqui. Certo? Vou fazer as duas aqui, ó, para me chegar nessa solução aqui. E é uma bicondicional. A bicondicional, ela só é verdade quando as duas forem iguais. Não é isso? Então, ela só vai ser verdade quando as duas forem iguais. Tá certo? Então, basta eu olhar aqui, ó. Verdade, verdade, falso, falso, verdade, 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 verdade. Então, elas são exatamente iguais. Logo, isso aqui é tautológico. E segundo o teorema, quando ela é tautológico, ela é o quê? Quando ela é tautológica, ou seja, tudo é V, toda a última coluna tudo é verdade, então ela é uma, olha o sinalzinho, né? Por quê? Porque nesse caso, certo? Eu tenho uma equivalência. Deixa eu só escrever aqui. Equivalência. Então, de acordo com a teoria, não vamos esquecer, quando eu tenho uma tautologia no final, será uma equivalência. Por isso que o assunto chama-se tautologia na equivalência lógica. Beleza? Então, nós temos uma equivalência. Lembre-se, esse sinal aqui, deixa eu só abaixar um pouco para que vocês possam acompanhar. Esse sinal aqui, certo? É uma bicondicional. Já esse sinal aqui é uma equivalência. Beleza. Muito bem, senhores. Dando sequência, vamos agora à questão, o exemplo 3. Vamos fazer agora o exemplo 3. No exemplo 3, eu já vou jogar aqui dentro. Vamos jogar P, né? Essa conjunção aqui, Q, essa condicional aqui, R. Fechou. Esse é o primeiro. Certo? Eu tenho que resolver isso aqui, ó. Esse é meu resultado final, que é uma bicondicional. Só que para isso eu vou ter que resolver quem? P, né? Condicional Q, certo? Fechando uma condicional R, que fecha as duas aqui no final. Beleza? Então, é isso aí que nós vamos resolver agora. Esse aqui é o exemplo 2, tá certo? No exemplo 2, a situação é o seguinte, ó. Essa bicondicional que eu estou resolvendo, a bicondicional é o grande finale aqui, ó. É isso aqui que eu vou resolver, ó. Essa condicional aqui, essa bicondicional aí, é tautológica? Será que ela é tautológica? Se ela for tautológica, né? Aí ela vai ser, aí nós teremos uma equivalência. É o que a gente vai ver agora. Beleza, gente? Então nós vamos ter que preencher aí. Observe, nós temos P, Q e R. Certo? Então, no P, eu vou colocar as numeraçõezinhas aqui, que é para a gente se situalizar. Tá bom? Então, o passo 1 vai ser esse aqui. Passo 1. Certo? O R também dá para a gente preencher. Dá para preencher esse P aqui, ó. Dá para preencher esse Q aqui também. E dá para preencher esse R aqui. Esse é o passo 1. Passo 1, desculpa, botei um R aqui. Passo 1. Beleza? Agora,
o passo 2, a gente pode preencher, resolver esse parênteses aqui, ó. Passo 2, certo? E o outro passo 2 também é resolver esse último parênteses aqui, ó. Passo 2. Lembrando que isso aqui é uma condicional. O passo 3, vou fazer em 2 lugares, né? Vou fazer essa condicional aqui que eu mato o meu parênteses, elimino meu parênteses. Né? Esse é o passo 3. Outra eliminação aqui, ó. O passo 3. E o grande finale será o nosso passo 4. Certo? Vamos lá, passo a passo então. Vamos preencher o passo 1 primeiro. Lembrando, são 4 proposições, 3 proposições, PQR, não é isso? Então é 2 elevado a 3, são 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 3 dá 8, correto? Então vai ser verdadeiro, 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 verdadeiro. Aí eu tenho falso, 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 falso. Ok? Essa é o número 1. O que é PQR, o que vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, de 2 em 2, ó. Falso, falso. O R já vai ser de 1 em 1, é FV, FV, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Legal? Dando continuidade, vamos agora preencher outro P aqui, ó. Verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Ok? Agora outro Q aqui, ó. Também no 1 aqui, ó. Era o número 1, podia ter preenchido antes, né? Tem mais 2 número 1 aqui, ó. Então vamos aproveitar, vamos embora preencher aqui. Mais o número 1 aqui, né? Vamos lá. Tem quantos número 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então falta esses 2 só para iterar o 6. O que é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E o R é verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Cadê? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok? Muito bem, vamos ao passo 2. No passo 2, eu tenho aqui uma conjunção, né? A conjunção só é verdadeiro quando os 2 forem verdadeiros. O resto tudo é falso. Só existe essa situação aqui em que os 2 é verdadeiro. Certo? Então o resto será tudo falso. Nenhuma condição nessa coluna aqui tem 2 verdadeiros. Beleza? Esse é o passo 2. Outro passo 2 aqui, ó. É uma bicondicional. Então, eu só vou preencher Vera Fischer com F, né? Vai ter uma Vera Fischer aqui e vai ter uma Vera Fischer aqui. Somente essas duas. Logo, o resto, né? Desculpa, é falso. Vera Fischer é falso. Logo, o resto, tudo é verdadeiro. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Ok, gente, tá feito o passo 2. Agora tem 2 passos 3 agora. O passo 3 é uma condicional, né? Que vai ser esse 2 com esse 1 aqui, ó. A condicional só vai ser falso na Vera Fischer. Essa condicional aqui do passo 3 só será falso na Vera Fischer. Só existe uma Vera Fischer aqui. Aqui tudo é falso, né? Vera Fischer. Então é falso. Então logo o resto tudo é verdadeiro, né? O resto será tudo verdadeiro. Tudo verdadeiro. Ok? Tá aí a 3, tudo verdadeiro. Outra condicional, basta eu encontrar a Vera Fischer. Ok? Basta eu encontrar a Vera Fischer. Vai ser esse 1 aqui com o 2 aqui, ó. Vera Fischer somente aqui. Então aqui é falso. O resto é tudo verdadeiro. Ok? Só existiu um falso. O resto é tudo, que foi a segunda linha. O resto tudo é verdadeiro. Senhoras e senhores, vamos ao grande finale, né? Ao grande finale.
Tá certo? Vamos ao gran finale, que é justamente fazer a bicondicional. O que é a bicondicional? É quando eles forem iguais, eu vou colocar verdadeiro, né? Se nós observarmos aqui, ó, aqui não é verdadeiro, falso, né? Se nós observarmos aqui, ó, todos eles são iguais, os 2, 3 aqui, ó. Né? Foi o último que a gente fez, os 2, 3, ó. São exatamente iguais, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, o resto tudo é verdadeiro. Então, na bicondicional, só é verdade quando todos forem iguais. E já que eles são iguais, então todos serão verdadeiros, né? Todos serão verdadeiros. Analisando aqui os dois número 3, certo? Eu vou observar que eles são exatamente iguais. Se eles são iguais, logo a resposta, ó, são tudo igual, né? Ó, observando os dois aqui, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O resto tudo é verdadeiro, ó. O resto tudo é verdadeiro. Então a resposta é verdadeira. Ok? Logo todos são verdadeiros. Tá. Se é verdadeiro, o que acontece? Eu tenho uma tautologia, não é isso? É uma tautologia. Se é uma tautologia, é o que, gente? É o que? É uma, esse sinalzinho aqui, ó, equivalência. Equivalência. Logo, é uma equivalência. Ok? Então tá aí, resolvido então o exercício de número 2. Vamos agora ao exercício de número 3. No exercício de número 3, nós temos esta situação aí, tá? No exercício de número 3, nós temos esta situação aí. Vamos então resolver, né? Continuando resolvendo aí a questão 3. A 3 diz o seguinte, o exemplo 3. Olha só essa aqui, eu mudou um pouco agora é linguagem matemática, tá? Não é a linguagem lógica mais. A gente vai trabalhar com linguagem matemática. Olha como é simples. Ele diz que x é igual a 1. Ou x, esse sinalzinho aqui, gente, é o menor com traçozinho. O menor com traço significa que está negando o menor, ou seja, não é menor que. Tá certo? Quando eu passo um traço, eu estou negando. Então, isso aqui é o oposto do menor. Né? Não é menor que. É a simbologia, é o significado desse aqui. Então, ele nega. Tá certo? Aí eu tenho uma negação de dentro do parênteses aqui. Aqui eu tenho um x é menor que 3. Então, ó, x não é menor que 3. X não é menor que 3. Aqui x é menor que 3. Observe que um está negando o outro, né? E x é igual a 1. Então vamos lá, vamos preencher a nossa tabela aí agora. Tá certo? Primeiramente eu vou ter que jogar os resultados aqui. Né? Primeiro passo, vou ter que jogar os resultados aqui. Aliás, jogar o problema aqui. Então vamos colocar primeiro o problema aqui. Eu vou colocar de uma cor diferente. Vou colocar assim, ó. Primeiro, x igual a 1, abre, x igual a 1, tá certo? Depois eu tenho o sinal da disjunção, isso aqui não é a conjunção, é a disjunção, ou, certo? Depois, colocar x não é menor que, não é menor, olha lá, ó, não é menor que 3. Beleza? Depois, na sequência, vamos colocar a bicondicional. Tá aqui a bicondicional, certo? Aqui a nossa bicondicional. Depois, a negação. Depois, o parênteses, x é menor que 3, certo? Depois, a condicional. Aqui é uma bicondicional, desculpa. Aqui é uma disjunção e aqui é uma conjunção. Finalizando, x é igual a 1. Certo? Então agora vamos preencher como se esse negócio fosse P e Q, gente. Vamos preencher como se fosse P e Q. Né?
Por exemplo, se eu disser que x é igual a 1, vou dizer que é P. Por exemplo, seria VVFF. Ok? VVFF. Onde é que tem x igual a 1 de novo? Estou chamando de P, né? Seria VVFF. Preenchido, então. Certo? Agora, vamos para a próxima. Vamos preencher essa negação aqui, ó. Aliás, essa daqui, x menor que 3, que é a minha outra posição que eu tenho. Então vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui não é VVFF, correto? Então aqui é VF, VF. Se aqui é P, aqui é Q. Lembra? Pzinho, Qzinho? VVFF, VF, VF. Agora isso aqui está negando isso aqui. Isso aqui x é menor que 3. Aqui x não é menor que 3. Ok? Que x não é menor que 3. Então o que acontece? Eu estou negando. O que é V aqui eu coloco F. O que é V aqui eu coloco F. Não, tá errado. O que é V aqui eu coloco F. O que é F aqui eu coloco V. Né? Essa daqui, ó. E o que é V aqui eu coloco F. E o que é F aqui eu coloco V. Eu neguei o x menor que 3, porque aqui x não é menor que 3. Certinho? Agora é só resolver dentro do parênteses, ó, e matar a parada. Por exemplo, vou resolver aqui dentro do parênteses. O E só é verdadeiro quando os dois for verdadeiro. Então somente aqui, o resto é falso. Falso. Né? Essa aqui foi a última que eu resolvi. Agora eu vou negar